Vídeo novo por aqui e hoje eu quero compartilhar com você o porquê que eu não estou investindo na renda fixa com a Selic a 14%. E desde já eu te adianto, esse mesmo posicionamento eu tive nas ações da minha carteira quando todo mundo estava falando mal delas e estavam em dúvida se compravam ou não. Hoje, Sanepar, BBSE, Taesa, estou com um ótimo retorno e todo mundo que foi contra na época hoje está pagando bem mais caro. Existem três motivos por qual eu não invisto na renda fixa hoje. E o primeiro deles é: eu estou em busca da minha independência financeira o quanto antes. E por quê? Fazem 3 meses que eu fui demitido da empresa a qual eu trabalhava e atualmente eu estou no seguro-desemprego. E como eu quero ter a criação de conteúdo, esse canal como a minha fonte de renda, como profissão, o quanto antes eu conquistar a minha independência financeira é melhor, porque assim eu posso focar completamente no canal. E eu estou utilizando os fundos imobiliários para conseguir ela o quanto antes, simplesmente porque os fundos imobiliários eu consigo investir esse mês e receber no outro. Então é através dos fundos imobiliários que eu vou conseguir alcançar a minha independência financeira o quanto antes. E se você estiver se perguntando, e por que não utiliza a renda fixa? A renda fixa, hoje na minha carteira, eu tenho apenas duas, que é para minhas reservas de emergência. Então, como eu quero conquistar a minha independência financeira o quanto antes, eu estou utilizando os fundos imobiliários. O principal motivo por qual eu não invisto na renda fixa e só tenho ela para minha reserva de emergência são os impostos que são cobrados. Existe a tabela regressiva de cobrança do imposto de renda. E como que ela funciona? Ela começa com uma alíquota de 22,5% de cobrança e ela termina em 15%. Ou seja, o mínimo de imposto que você vai pagar é 15%. E é aqui que entra a minha indignação, cara, que eu vou fazer o investimento e não tem em nenhum momento que eu não vou pagar imposto. Entendeu? E é por isso que eu não invisto. É aqui que está o foco central do vídeo. É que eu já entro fazendo a aplicação pagando um percentual mínimo de 15%. E eu não vou pagar mais de 15% se eu deixar o meu dinheiro aplicado por mais de 720 dias, ou seja, por mais de 2 anos. Entendeu o porquê da minha indignação, o porquê que eu não invisto na renda fixa? E aí, essa tabela regressiva, ela funciona da seguinte maneira. Ela tem a primeira alíquota, que é de 22,5%, e ela é até 180 dias. Ou seja, se você deixar seu dinheiro até 180 dias, você vai pagar 22,5%. Se você deixar seu dinheiro aplicado de 181 dias a 360, você vai pagar 20%. Se você deixar seu dinheiro aplicado de 361 dias a 720, ou seja, de 1 a 2 anos, você vai pagar 17,5%. E conforme eu falei, para você pagar no mínimo 15%, que eu acho que é algo sem noção, você tem que deixar o seu dinheiro acima de 720 dias aplicado, ou seja, mais de 2 anos. Então, cara, sendo bem sincero com quem está assistindo, eu não invisto na renda fixa porque eu já entro tendo que pagar imposto. E esse imposto que eu estou dando o exemplo aqui, com a Selic a 14%, é no mínimo 15%. Então é por isso que eu não invisto na renda fixa como investimento, é por causa dos impostos. E o último fator que contribui para que eu não invista na renda fixa de forma alguma é o fato de ter hoje no mercado vários fundos imobiliários descontados, quase de graça. Eu vou dar alguns exemplos da minha carteira. A Selic está em 14%. Boa parte dos investidores estão correndo dos fundos imobiliários e indo para a Selic.
Enquanto isso, os fundos imobiliários de tijolo estão sofrendo com essa taxa de juros altas. Porém, a cotação está caindo, mas o dividendo está se mantendo. Eu tenho na minha carteira fundos que pagam de 10 a 15%. Então, eu vou aproveitar que a taxa de juros está alta e a maioria dos investidores estão correndo dos fundos imobiliários e vou comprar esses fundos imobiliários que me pagam, se não a taxa Selic, próximo a ela, livre de imposto de renda, e comprar o máximo possível para na hora que a taxa de juros cair, essa turma voltar para os fundos imobiliários, eu não pagar mais caro. Então, acho que ficou bem claro o porquê que eu não invisto na renda fixa para investimento a longo prazo. Eu só tenho ela para minha reserva de emergência. E eu vou aproveitar e vou deixar esse vídeo aqui como um lembrete da atual situação da minha carteira de fundos imobiliários, para que, assim como eu posso olhar hoje para as minhas ações de Sanepar, Taesa, BBSE e ter ótimos retornos que eu estou tendo agora, eu poder olhar para a minha carteira de fundos imobiliários e falar que eu investi no momento certo, no momento em que todo mundo estava correndo e eu se mantive firme. Então, o vídeo de hoje seria isso. Se eu falei alguma coisa e que acrescentou para você em algo, se inscreve no canal, deixa o like. Por hoje é isso. Até!